Então, nós já estudamos metade dos temperamentos, temos uma pausa, né? E vamos para a outra metade. Então, a gente fez uma pausa estratégica para vocês assimilarem, pensarem, refletirem. Entendeu? A gente começou falando dos dois mais calmos, né? Os melhores, mais suaves, tal. Começamos com o bem, o melhor. E agora nós vamos falar dos dois, assim, mais, né? Os mais impactantes, os que deixam a sua marca por onde passam. Os espartanos? Hoje nós vamos falar sobre os sanguíneos. Temos sanguíneos? Temos sanguíneos, isso. O sanguíneo, gente, o sanguíneo é aquela pessoa que a festa só começa de verdade quando ele chega. Porque enquanto o sanguíneo não chega, a festa não está animada. Sabe assim, aquela pessoa que chega, que traz alegria, que todo mundo começa a gargalhar, que dá vida para o negócio, para a reunião, deixa as pessoas motivadas, tal, assim, é o sanguíneo. Quando ele chega, aí o DJ pode dar play. Aí começa realmente a festa, entendeu? Aí vai, né? O sanguíneo... Bom, vocês precisam... Alguém ficou com alguma dúvida sobre o melancólico ou o fleumático? Não? O sanguíneo ficou com dúvida. Todo mundo ficou de boa? Já estava... Deixa eu puxar isso aqui um pouco. Vou puxar um pouco por causa do fio. Não faça isso, meu bem. Eu esqueci do outro fio. Não, Isso. Não, ficou ótimo agora. Sim. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá perfeito. Aí, deu certo. Com certeza. Sim, vai. Isso. Então, eu vou começar já direto falando do sanguíneo, que a gente está atrasado também, tá bom? Quem é o nosso querido sanguíneo? Sanguíneo vem da palavra sangue, porque pela medicina, é a pessoa que o corpo dela produz mais sangue, né? Então, porque ele produz mais sangue, esse sangue ele circula mais rápido, obviamente vai fazer com que o corpo tenha mais oxigenação. Então, geralmente, os problemas de saúde do sanguíneo são problemas respiratórios. Ele vai ter rinite, ele vai ter sinusite, asma. Ele vai ter asma, ele vai ter alergia, ele fica... Quando acontece alguma coisa, assim, ele faz tudo muito rápido, ele corre muito, ele sempre tá com falta de ar, sabe? Aquele negócio assim, ele já fala meio... Sabe? É assim. Sabe dos 5 que tu descreveu, a Valentina tem 10. O sanguíneo é esse, sabe? Assim, quando acontece uma coisa boa, ele fica muito animado, sabe? Fica muito legal. E quando acontece uma coisa trágica, ele faz... E agora? Sabe? Assim, ele tira o ar, assim, do negócio. Então, tudo está relacionado muito com oxigenação, tá? Então, o nome sanguíneo vem por causa de sangue, porque o corpo dessa pessoa realmente produz uma quantidade maior de sangue. Então, quando o Hipócrates ele foi estudar e ele deu essas características, que ele inclusive dá o nome, né? É tudo baseado em cima disso. Tanto que o fleumático é de fleuma, o melancólico é porque era o nome que se dava para quem produzia muita bile negra, né? E o colérico de cólera, que é o nome que se dava para quem produz muita bile amarela. Então, está relacionado, inclusive, com doenças, tá? Que é o reflexo, né? A consequência disso para o corpo. Ele também então, ele está relacionado com ar. Lembra que o fleumático é água, o melancólico é terra, o sanguíneo ele é ar, tá? Por que ele é ar? Porque ele está sempre, assim, no ar, disperso. Ele se dispersa muito rapidamente. Ele tem um probleminha de atenção. Na verdade, se você for procurar, se um sanguíneo procurar um psicólogo e o psicólogo não souber essa teoria dos temperamentos, ele é naturalmente um falso TDAH. Porque ele tem naturalmente um déficit de atenção. E o que é o H que eu não esqueci? Hiperatividade. Hiperatividade. E o sanguíneo ele é hiperativo. O sanguíneo está sempre ocupado. Ele tá sempre fazendo alguma coisa, assim, sabe? E não pode ser coisa assim, parada, coisinha, tal. Tem que ter intensidade. Ele é intenso.
Sim. Ele sempre está ocupado porque ele não consegue parar quieto, mas ele sempre está disponível se você precisar dele. Ele sempre está aceitando. Por isso que ele está ocupado. Tá? Porque ele nunca para. E ele está sempre olhando tudo em volta, porque ele é ar, entendeu? Assim, então, assim, ele presta atenção aqui, escuta um barulhinho, ele já está lá, aí já está aqui, aí alguém falou aqui, entendeu? Então, parece que ele tem déficit de atenção. Mas não é. E parece que ele é hiperativo, mas não é, é o temperamento. Então, muitas vezes o psicólogo vai dizer que a pessoa é um nível de TDAH, mas ela não é, tá? Ele é um sanguíneo. Todo sanguíneo é um falso TDAH por causa disso, tá bom? Vai. Quer trocar de lado comigo? Não, só a gente está testando os microfones, tá? Tá? Uma coisa que o sanguíneo também é, ele é expansivo. Ele expande, ele precisa ter contatos, ele precisa estar fazendo alguma coisa, ele, sabe, ele tem que estar avançando. Ele não é aquela pessoa que para, não tem limite aqui, ele tem que estar indo. Uma outra característica, eu vou misturar positivo e negativo, sabe, para não dar assim um mal-estar. Então, né, porque senão vão dizer que é tudo bom ou tudo mal, depende de, né, do ponto de vista. Mas não sei que quem tem sanguíneo na família, mas não existe sanguíneo silencioso. Sério? Todo sanguíneo é barulhento. Ele nem percebe que ele é barulhento. É os outros que percebem que ele é barulhento. É o mundo que percebe. Ele não, o mundo percebe. Assim, e eles são uns toquinhos de gente que mal estão andando e eles são barulhentos, muito barulhentos, sabe? Eu ouvi uma história esses dias de um padre contando que no convento das freiras lá tinha uma freira que ela era sanguínea, muito sanguínea. E todo sanguíneo gosta muito de comer. Não sei se tem umas exceções, mas a maioria dos sanguíneos gosta muito de comer. E essa freira, ela tinha muita dificuldade de fazer jejum, esse tipo de coisa assim que o convento exige, né? E ela, como ela gostava muito de comer e também era meio restrito, eles começaram a perceber que estava assumindo comida da despensa. E aí eles começaram a prestar atenção para saber o que estava acontecendo, em que horário que isso acontecia, descobriram que era de madrugada. E aí alguém resolveu ficar acordado para ver, né? Assim, não assim, grandes investigações, porque a freira sanguínea, ela era barulhenta. Né? Ela não conseguiu, ela não percebia que ela era barulhenta, porque o sanguíneo não percebe que ele é barulhento. Então, pediram para a supervisora pegar ela no flagra. E aí a supervisora se escondeu lá no escuro e a sanguínea foi no escuro mesmo, né? Até a despensa. Mas ela saiu, ela bateu a porta, ela caminha fazendo barulho, assim, nada discreta para quem ia pegar comida de madrugada num convento. E aí ela tá lá, chegando perto da despensa, e daí a supervisora faz um barulho. E aí a freira pergunta, quem tá aí? E aí ela faz outro barulho. E ela pergunta, quem tá aí? E a supervisora fala, é o diabo. E a freira fala, ai, ainda bem, pensei que fosse supervisora. Esse é um sanguíneo. Não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim com ele sempre dá um jeito, dá uma reviravolta e tal, né? Então, só para ter uma ideia do sanguíneo, tá bom? Mas o sanguíneo também é muito caloroso, é aquela pessoa que sabe que ela vem, ela abraça, ela é afetuosa, ela é amável, assim, ela tem um jeito especial de lidar com as pessoas, sabe? Ela tem uma coisa que os outros não têm, porque o fleumático, ele é na dele, parece que ele tá num outro planeta, assim, né? O melancólico, ele é muito, assim, desconfiado, então ele não vai se aproximar, né? O colérico, ele tá muito ocupado fazendo coisas, e para o colérico, coisas são importantes, e para o sanguíneo são pessoas. Então, o sanguíneo, ele tem essa ligação com o outro ser humano, sabe? Assim, de se importar, de sentir o que o outro sente, de estar junto, de estar disponível, de ser carinhoso, atencioso, amável, sabe? Caloroso, assim. É o que recebe bem a pessoa na igreja.
sabe? Então, esse é o sanguíneo. É o tipo da pessoa que você gosta, você não precisa nem conhecer ela, você bateu o olho assim, viu um sorriso que ela deu, pronto, você já amou aquela pessoa, você quer conversar com ela, quer estar com ela, a pessoa pode fazer um monte de coisa errada que você ainda continua gostando do sanguíneo, porque o sanguíneo é você assim. Você sabe que ele vai dar a bola fora, Sim, você sabe que ele não vai fazer tudo que ele te prometeu, você sabe que ele vai esquecer, mas é impossível não amá-lo. É a pessoa que você ama pelo simples fato dela existir, sabe, assim. Eu me lembro da Raíssa, a Raíssa é sanguínea, né? A Raíssa é bebezinha, gente. As pessoas olhavam para ela e se apaixonavam, sabe? Raíssa criança, as pessoas olhavam para ela na Rússia, nem falava a língua dela, tá? Se apaixonavam por ela. Sabe? Não importa a idade da pessoa. Os meninos viviam entregando florzinha, cartinha para a Raíssa. Os adultos queriam dar abraço, dar presente, dar coisa para ela. O que ela fazia? Ela só existia. Ela não fazia nada. Né? Ela tá me mandando um coraçãozinho aqui agora. Né? Eu tenho uma amiga que ela é sanguínea pura. Eu acho que é a pessoa mais sanguínea que eu conheço na vida. E assim, ela abre a boca para falar contigo, pronto, você se apaixona por ela. Sabe assim? Não tem nada que ela faça assim especial. Ela não me deu nada, sabe? Não, assim, nenhum motivo. Só o fato dela existir, o jeito dela ser, dela se comportar, dela falar, aquilo já é suficiente, sabe? Você ama um sanguíneo. Simplesmente você ama um sanguíneo. Porque ele nasceu sanguíneo. Por isso que ele é o que de Deus. O sanguíneo, ele é chamado o sorriso de Deus para a humanidade. Olha que lindo, gente. Isso aqui é bonito. Vamos de novo, vamos todo mundo junto agora. O sanguíneo é... Não. Ele é chamado o sorriso de Deus para a humanidade, porque ele é o temperamento mais alegre, mais sorridente. É o temperamento que traz vida para o lugar onde ele está. É um raio de sol numa manhã fria de inverno. Gente, eu vou mandar no grupo, me lembro de mandar no grupo, uma figurinha lá que saiu lá no Instagram, que era assim, não me lembro direito, depois vocês vão olhar com detalhes, tá? Mas saiu a notícia, numa casa tem um fleumático, um melancólico, um sanguíneo, um colérico, e aí na televisão anunciaram que o mundo está acabando. E aí nós vamos ter nas próximas páginas a reação de cada temperamento. Então nós vamos ter o colérico já se levantando e dizendo não pode ser, nós precisamos fazer alguma coisa para evitar que o mundo acabe. E aí ele já começa a pensar num plano, tá? Aí nós vamos ter o melancólico parado pensando que ele tinha que pedir perdão para algumas pessoas. E aí ele começa a escrever umas cartinhas e mandar umas mensagens de WhatsApp, porque ele tem que pedir perdão para algumas pessoas, porque ele precisa acabar a vida bem, né? E aí nós temos o sanguíneo falando assim, gente, o mundo está acabando, vamos dar uma festa para acabar feliz, eu vou convidar o fulano, Beltrano, não sei o que, vai ter bolo, vai ter docinho, vai ter salgadinho e tal, porque tem que acabar feliz. E o fleumático está lá parado, olhando assim, só olhando, não sei não, hein? Vai acabar mesmo? Será que vai acabar mesmo? Eu vou ficar aqui só olhando para ver se vai acabar. Mas depois eu mando para vocês, mas é muito legal. Essas são as reações de cada temperamento, assim, do temperamento puro. Claro que é difícil você achar uma pessoa que tem uma quantidade muito grande. Mas tem, por exemplo, essa minha amiga que é sanguínea, gente, aquilo não é nem sanguíneo, aquilo é uma hemorragia, né? Porque é muito ela, muito. Mas são pessoas, assim, muito interessantes. Eles são muito simpáticos. Eles são simpáticos por natureza. Eles não precisam se esforçar para ser simpáticos. Os outros precisam. Muito. Principalmente o colérico, né? O colérico é mais antipático, né? O fleumático também, assim, é apático. O melancólico tá bem malzinho também às vezes. Mas o sanguíneo... Gente, o sanguíneo tá chovendo canivete e tá, sabe, desfilando. Tá? A alegria, é o mundo, flores. Assim, ele é do momento, entendeu? Ele vive o momento. O negócio dele, assim, ele é super simpático. Tá? A gente, quando vai começar o culto, ali a gente está olhando para orar, aí quem está obrando no dia, se vamos para orar, e o Eduardo está na metade da igreja. Ele chega lá, sim. E eu sou dele. Sim, tem. Exato.
Então, porque para ele é importante, porque é assim, ele é simpático, ele é amável, ele é, sabe, assim, jeitoso com as pessoas, né? Esse é o sanguíneo, né? E ele é entusiasta. Ele consegue deixar os outros animados para fazer alguma coisa. Pode ser que ele não vá fazer, pode ser que ele não participe, mas ele consegue fazer os outros ficar animados para fazer alguma coisa, sabe? Ele vende a ideia para os outros. Ele mesmo não faz, né? Ele até começa, gente, vamos fazer, aí vamos construir aqui, aí coloca o primeiro tijolo e diz, agora vamos lá, pessoal, aí sai para fazer outra coisa. Porque já deixou todo mundo empolgado, entendeu? E ele vai empolgar outro grupo, mas ele mesmo não vai ficar lá. Semana passada eu estava falando com um grupo de amigas e falei, gente, vamos dormir na casa da Lavinha. Vamos, nós vamos sábado, vamos falar com a minha mãe, a gente vai, não sei o que lá. Falei para ela, mãe, vamos dormir na casa da minha mãe. Ela falou, não, vamos dormir. E todo mundo mobilizado para dormir na casa da minha mãe. Exato. Todo mundo vai, você não. A Valentina não vai. Mas o sanguíneo é assim, ele consegue fazer os outros, sabe, ter vontade de fazer algo. Mas o sanguíneo mesmo, ele tem pouca força de vontade para ele mesmo. Ele também precisa que os outros deem um gás. Você tem que aproveitar o momento do sanguíneo. Se ele está bem, aproveita aquilo lá. É mais ou menos o seguinte, eu até estava conversando com a Rony. A diferença entre o melancólico, que é o outro extremo, e o sanguíneo, né? O melancólico é o tipo da pessoa que ele corre uma maratona, 42 quilômetros, sempre no mesmo passo, no mesmo ritmo, ele vai. Você pode ter certeza que assim como ele começou, ele vai terminar bem. O sanguíneo é 100 metros rasos. E morreu com a língua para fora. É assim, ó, é 100 metros, é tiro rápido. Chegou lá no final, pronto, você atirou no chão e acabou. Né? Não tem muito. Então, tem que aproveitar esses 100 metros aí do bold enquanto ele está correndo. Porque senão depois esquece. Fica a dica. Então, assim, você não pode dar tempo para ele pensar, senão ele desiste. Ele muda de ideia, ele desiste. Então, assim, se você quer que ele faça alguma coisa, você tem que chegar dizendo e já levando para fazer. Ele faz. Ele faz muito bem feito. Uma mãe, um marido, uma Bendita és essa. Ai, que coisa, né? É. Mas ele também é muito companheiro. É o temperamento mais companheiro que tem. Só tá dando os bonzinhos aqui, né? Até agora a gente já tá jogando os bons. Ah, tá, só para saber. Não, porque eu olhei o outro lado aqui, ó, eu não sabia. Não, eu tô misturando. Mas assim, ele é aquele que te acompanha nas coisas, sabe? Ele vai com você, ele tá junto, ele pode dar tudo que ele tem para você. Ele não é apegado, assim. Se você precisa, ele te dá, entendeu? Se ele realmente entender que você é necessitado de alguma coisa, ele vai estar lá. Se a companhia dele é suficiente, ele vai estar lá. Se você precisar de alguma coisa e ele não tem, ele vai conseguir com quem tem. Ele vai fazer alguma coisa, sabe? Assim, ele é preocupado com o próximo. Ele é tão preocupado que ele faz aquilo que Jesus quer, andar a segunda milha. Não peça a terceira e a quarta porque já foi para outra pessoa. Tá? Mas pelo menos andar ali no começo, ele é muito legal. Você consegue ter a pessoa junto com você. Mas também não espere muito mais do que isso daí, porque às vezes não vai ter continuidade, né? Então, com o sanguíneo, a gente tem que aproveitar de novo os momentos. Pegar quando que ele está no alto e utilizar aquela energia, porque a energia vai se dissipar e dissipar muito rápido. Porque ele é muito instável emocionalmente. Ele faz isso aqui durante o dia. Ele vai lá em cima e lá embaixo no mesmo dia, não sei quantas vezes. E são pessoas que sofrem muito, porque elas sofrem muito por causa disso mesmo, porque elas não conseguem achar uma estabilidade, sabe? Então, elas estão bem, elas estão mal. Daí elas chegam e falam, estou mal, não sei o que é que me deu agora. Aí você olha para a pessoa e fala, eu acho que tu está com fome. Aí ela vai comer, aí ela fica bem. Não, né? É só... O pior... Não, peraí. Pode ser também uma outra situação, né? Não que a gente vai citar exemplos, né? Mas é simplesmente você dar um todinho. Um todinho dá uma alegria, ou então um energético. Glicose, Ou contar uma piada, às vezes tem umas piadas que elas provocam, sabe, um negócio na pessoa. Um chambinho, um chocolate, porque se é comida, se é uma coisa que ela gosta, simplesmente o humor vai desde lá de baixo até o alto astral, e dali a pouco ela pode fazer a revolução no mundo. E se ela está cansada, ela está triste. Tá? Um sanguíneo cansado é um sanguíneo triste, ele é muito triste, e ele tem vontade de chorar.
E ele começa a achar que ele está depressivo, que ele não está bem, aí você fala, vai dormir cedo, é sono. E aí no outro dia acorda bem. E o sanguíneo, ele é bem assim, sabe? Assim, e ele mesmo não consegue se entender. Aquilo deixa ele muito mal, sabe? Esses altos e baixos que ele tem durante... E quem convive com ele não entende por que ele faz isso aqui, mas ele não tem controle. E nós temos Ele aqui... realmente é uma pessoa que não consegue controlar. Exatamente, nem ele sabe por quê. É uma coisa de todo sanguíneo. Então a gente tem que simplesmente entender que é parte do temperamento deles, esse alto e baixo, esse pra cima e pra baixo. Ri, daqui a pouco chora. Daqui a pouco ri, daqui a pouco tá triste. Daqui a pouco tá mal, daqui a pouco não sei o quê. Sabe? Aí come, pouco... melhora. É. Passa fome, tá com problema. Então, assim, eles desgastam um pouco quem tá perto. Eles deixam a gente cansado, às vezes, por causa disso. Mas eles também sofrem com isso, né? Você ia falar? Não. Não? Eu sou fleumático, lembra? Eu não falo nada. Ah, sim. E uma coisa que o sanguíneo também é que ele é espalhafatoso. Muito. Sabe? Assim, ele chega assim. A pior coisa, gente, que um sanguíneo pode tentar fazer é ser discreto. É muito pior tentar ser discreto. Seja você. Seja não, você mesmo. Não tente ser discreto. Você não vai conseguir, todo mundo vai pior. notar. É. Não tem como não ser notado, porque nasceu para brilhar. Sabe? Assim, o sanguíneo, ele, quando ele chega, todos os holofotes naturalmente se voltam para ele. É uma coisa natural. Então, o sanguíneo, ele não nasce, ele estreia. É isso que é o ponto. Porque aonde ele está, a luz chega, entendeu? Exato. E aí, quando você tentar fazer com que ele, ou ele mesmo se retrair, ficar mais quietinho, passar desapercebido, aí que ele é um elefante numa loja de porcelana, né? Não dá. Não tem como. Vai aparecer. Pra ele, né? Assim, então, às vezes as pessoas acham que eles são muito chamativos, que eles estão se exibindo, não sei o quê. Não é, eles não conseguem ser diferentes, sabe? Assim como o melancólico não consegue chegar chegando, porque o temperamento dele não é para isso, o sanguíneo não consegue chegar discreto. Porque assim como o melancólico, ele é todo virado para dentro, para aquilo que acontece dentro dele, o sanguíneo é todo virado para fora. Tudo para ele é externo. Tanto que o sanguíneo não gosta de silêncio. Sabe qual é o maior inimigo do sanguíneo? O elevador. Sabe aqueles segundos que é uma paz para o fleumático, por exemplo, aqueles 10 segundos que você está dentro do elevador, não precisa falar nada. Mas para o sanguíneo, aquilo é simplesmente a porta do inferno, porque vai naquele silêncio e ele não aguenta, tem que fazer alguma coisa. E o interessante, o sanguíneo, né, ele não aguenta o silêncio. Então não é só uma questão de falar. Muitas vezes ele está ligado com o ouvir. Ele precisa ficar ouvindo coisa. Aí ele coloca um fone, coloca uma música. É o temperamento que mais ouve música. Porque ele não gosta de silêncio. O silêncio é incômodo para ele. Exato. Ele precisa de barulho. Para ver como é que a gente é. Eu já acho bem o contrário, né? Mas né? É porque ele é voltado para fora. Sim. Ele é muito voltado para fora. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Isso. Uma coisa também que o sanguíneo ele é muito crédulo. Ele acredita facilmente nas coisas. Isso faz ele mudar de opinião também muito rápido. Porque o que você contar para ele, ele tem a tendência de acreditar. Isso eu estou falando do temperamento puro, mas no início da vida, não depois que a gente já está mais velho, que daí você já pegou muita manha da vida, sabe? Mas você pegar, por exemplo, seu filho ou alguém mais jovem. Mas mesmo assim aos 50 anos, se eu colocar um fleumático do sanguíneo, que é o mais... Aí o fleumático conta umas histórias muito convincentes e o sanguíneo acha que é verdade. Sabe a história de pescador? Pois é. Tá. Ele sempre vai acreditar. Mas o sanguíneo também é muito explosivo. Como ele é voltado para fora e ele é instável emocionalmente, ele não consegue controlar muito bem as suas emoções. Então, as reações dele sempre são reações explosivas, sabe? Assim, se ele ficou feliz, é para fora. Se ele ficou com raiva, aquilo também sai explodindo para fora. Entendeu? Assim, tudo muito intenso, muito grande que acontece com ele. Ao mesmo tempo que ele é muito sincero. Ele não consegue não ser sincero. Então, ele acaba falando sem pensar. Porque como ele fala muito, e o coração dele é geralmente puro, ele é muito sincero no que ele fala. Então, ele não vai te enganar.
E como ele não controla muito bem as emoções, e por causa da instabilidade dele, é a pessoa que não vai enganar. Dizem que os revolucionários gostam muito dos sanguíneos. Porque o sanguíneo é fácil de ser convencido, porque ele é crédulo, então ele é mais manipulável nesse aspecto. Ele é muito entusiasta, ele contagia os outros, ele faz barulho, então se você está numa revolução, esse tipo de gente que é bom para estar lá. Mas ele não é uma ameaça, porque ele é muito sincero, então você sabe que ele está lá, né? E ele não é obstinado. Ele não é aquele teimoso, sabe? Não, agora eu decidi que é assim. Quando chegou ali na esquina, ele esqueceu que ele decidiu. Né? Ele não tem problema de mudar de opinião. Ele não tem problema de... se ele entendeu que aquilo lá é melhor, ele vai para aquilo lá. Então, você vai ver que um sanguíneo, ele muda de opinião várias vezes ao longo do dia, ou da semana, ou da vida. Depende se aquilo faz sentido na cabeça dele. É do tipo assim, né? Então, ele nunca é uma ameaça para ninguém. Ele é uma... Assim, os outros têm inveja dele porque ele é impactante. A presença dele é impactante. Mas ele nunca é uma ameaça para ninguém, no sentido de, ele quer tomar o lugar, ele está tramando por trás, ele vai fazer alguma coisa. Isso ele nunca vai fazer. Sanguíneo, você diz para ele assim, não, realmente tem estudos agora que comprovaram que se você usar açúcar no seu café, isso vai fazer mal para a sua saúde. Aí o sanguíneo diz, é mesmo, não, realmente, puxa, olha só, eu nunca mais vou tomar café com açúcar. Aí depois chega uma outra pessoa e diz assim, não, mas eu fiquei sabendo que o açúcar ele faz muito bem para sei lá o que, lá. Realmente, eu vou começar a usar açúcar mais ainda. A minha sogra é assim. É assim, gente. Sabe? Você, conforme a pessoa está falando, ela vai concordando, não porque ela não tem opinião, mas é porque ela é... Vai fazendo sentido na cabeça dela, entendeu? E pronto, não precisa muito explicação. Mas não é assim, a gente não acredita naquilo que faz sentido na nossa cabeça. Todo mundo acredita naquilo que faz sentido na sua cabeça. Só que os outros temperamentos, eles fecham. Fez sentido, acabou, entendeu? Né? O sanguíneo não. Como ele é expansivo, ele está sempre se expandindo, conforme as coisas vão fazendo sentido, ele vai mudando, entendeu? E ele conversa com todo mundo também, né? Os outros não precisam conversar com todo mundo, então não tem muita opinião para ouvir. Agora o sanguíneo ouve muita opinião, fala com todo mundo, conversa com todo mundo, conversa com esse, com aquele outro. Numa fila, ele pode começar tendo uma opinião, no meio ele mudou, na outra ele é radicalmente contrário, porque ele conversou com todo mundo e fez sentido conforme ele foi conversando. Sim, e aí, mas é assim, é normal para eles, entende? É como você dizer pro fleumático que ele... Diz aí, fleumático. Eu não digo nada. Pois é, que ele tem que dizer alguma coisa. Entendeu? Então, é normal. O fleumático, ele é assim, ele não precisa dizer nada. Ele está de bem com ele mesmo. O sanguíneo, ele é voltado para fora, então, ele fica recebendo muita coisa, tá? Porque ele é irrequieto. Ele não pode ficar parado. O sanguíneo sempre está. E fazendo alguma coisa, ou ele está mexendo, ou ele está coçando, ou ele está batendo a mão, ou ele está pulando a perna, assim, ele, sabe, ele não consegue, ele não pode ficar parado. Se você quiser matar um sanguíneo, deixa ele parado, amarra ele na cadeira e põe ele em silêncio. Pode morrer, tortura. Torturou a pessoa. Tá? Isolou ele, não ouve mais nada, tira o fone, tira... Não tem barulho, está sentado parado, sem poder se mexer, tortura completa. Dentro de 3 minutos está morto. Né? Ele não consegue. Ele é o contrário do fleumático, nesse ponto, que o fleumático pode ficar parado, pode ficar estático, em silêncio. O mundo dele está em paz. Que coisa... Se você pede para ele fazer um monte de coisa e com barulho, aí torturou o fleumático. Muito barulho, não, chega, para. Não, já para o fleumático ouvir o sanguíneo falando já é uma tortura às vezes. Só que, não sei se vocês, quem convive com o sanguíneo, percebe que o sanguíneo pensa enquanto fala. Ele precisa falar para pensar, porque só pensar não dá. Porque como ele é voltado para fora e ele não gosta de silêncio, ele tem dificuldade de pensar. Se ele só pensar, não vai muito longe. O pensamento dele vai longe no momento que ele começa a falar. Porque o sanguíneo, ele fala mais rápido do que pensa. Tanto é que nós temos alguém que está nos assistindo aqui que podia ficar bem quietinho, mas continua metendo ela continua escrevendo aqui, ó. Porque ela não pode falar, ela está escrevendo aqui, ó.
É muito engraçado a Raíssa, às vezes eu saio com ela para caminhar, ou a gente vai a algum lugar e ela já me contou o que ela tinha para contar, sempre tem uma coisa para contar. Isso é uma outra característica. Sempre tem uma coisa para contar. Aí, de repente, não tem nada para contar. Ela, mãe, eu preciso te contar alguma coisa, mas eu não tenho nada para contar, então eu tô aqui pensando, sabe? Fica falando. Então eu tô aqui pensando, o que eu posso te contar? Porque, assim, para caminhar em silêncio não tem graça, né? A gente já fica o dia todo, assim, sem se ver do seu trabalho. Então, mãe, eu preciso te falar alguma coisa. Você tem algum assunto aí que a gente pode conversar? Sabe? E fica. E eu nem preciso dar assunto, porque ela vai ficar dizendo que ela não tem assunto, né? Porque precisa falar. O sanguíneo, ele tem necessidade de falar. Porque o pensamento dele funciona enquanto ele fala. Sim. Quando? Me passa essa receita. Não, mas o sanguíneo, ele é muito sociável. Se ele precisar ficar quieto no ambiente, ele é muito respeitoso. Ele se preocupa muito com o outro. Ele se preocupa muito com o que os outros pensam dele também. Então, por exemplo, se nós estamos num ambiente aqui, ele precisa ficar em silêncio, ele fica, porque ele também está ouvindo, né? O problema dele é ficar sozinho num lugar sem nada. Mas como ele é muito sociável, ele pode participar de qualquer coisa. Tanto de um evento parado, que vai ser meio monótono para ele, vai ser, né? Como de uma coisa um pouco mais ativa. E o sanguíneo, ele não é competitivo no sentido de que ele precisa ganhar. Ele precisa participar. Quem precisa ganhar é o colérico. O colérico precisa ganhar. Ele é o competitivo da história. Né? O colérico, ele é competitivo, ele tem que participar para ganhar. O sanguíneo não. Participar para quê se eu não vou ganhar? Né? Não, então, interação social existe para o sanguíneo. Ele precisa de interação social. Então, participar é suficiente. Ele precisa participar, entendeu? É aquela história que a Valentina um dia me contou. Vamos jogar vôlei, vamos! Aí veste toda a roupa, não sei o quê, chegar lá, quando chegou, passou vontade. Mas tá lá com a galera, entendeu? Passou vontade, nem vai jogar. Tá toda vestida, toda pronta para jogar, tá do lado de fora da quadra, falando, rindo, gritando coisa pro grupo, não sei o que e tal. Não, participou, tá feliz. Não precisa. Hoje, então, eu trabalhando, traduzindo hierógrafos do meu marido, tentando fazer laudo, e a Valentina, mãe, posso te ler o meu trabalho? Sociologia. Agora? Eu não tenho como, eu tô trabalhando. Depois eu não vou querendo. Mas é bem assim, faça à vontade, a sua vontade. É isso. Depois não vou querer. É sobre isso. Depois foi embora. Porque o sanguíneo, assim, ele é aquela pessoa que, se você pede ajuda, ele é o primeiro que se voluntaria. Mas ele se voluntariou para 300 coisas ao mesmo tempo lá na igreja, né? E não vai dar para fazer tudo. E aí, então, depois ele tem que ficar dizendo, não vai dar, porque eu já tinha muito compromisso, porque eu não sei do quê, porque agora eu já tenho isso, porque depois eu esqueci que eu tinha marcado aquele, porque não sei o quê. Porque, assim, ele quer participar, ele quer estar nas coisas, ele só não consegue. A agenda é um caos. Não é que ele é, assim, irresponsável. Ele não é irresponsável. É que ele esquece. Né? Então, assim, ele te promete uma coisa, quando chegou ali, ele esqueceu. Ele entendeu uma coisa que você falou para ele entendeu. Você falou, ele entendeu. Mas quando ele foi dormir, apagou da cabeça dele. Quando ele acordou de manhã, já não sei onde é que vai parar, nunca nem ouvi falar disso. Você pergunta para ele, mas quem é que falou isso? Mas eu não falei. Eu falei? Não, tu sonhou, né? É aquela história, né? O sanguíneo até tem agenda. Só não sabe onde está. Não é que o sanguíneo não tem agenda. Ele não sabe onde está. A única pessoa que sabe usar agenda é o melancólico. O melancólico é a única pessoa que sabe usar agenda, diário, essas coisas assim, de escrever. Porque o sanguíneo, ele não escreve a história. O sanguíneo, ele faz a história. Ele vive a história. Ele é aquele que está fazendo a coisa, entendeu? Viu? Tá fazendo Quem a história. Quem escreve a história é o melancólico. O melancólico escreve a história que o sanguíneo e o colérico fizeram. Enquanto o fleumático está olhando para ver se vai dar. Se ele tem que participar ou não, ele ainda não sabe. Não, às vezes a gente escreve também. Né? Tá? Mas então, ele é super comunicativo. É a pessoa que comunica as coisas, assim. E ele não só comunica... Ele empolga. Como ele... Vocês já viram um sanguíneo lendo um livro? Vocês já viram que ele faz...
Eu fico olhando a Raíssa ler livro. Ou eu escuto às vezes, porque às vezes eu nem tô lá no quarto, eu só escuto. Tá lendo. Tá lendo uma história que ela gostou. Então, mãe, você precisa ler esse livro, mas eu vou te contar uma parte, assim, sabe? Aí conta todo o livro. Aí conta. Gente, eu tenho uma amiga, gente, que ela é muito mais sanguínea do que a Raíssa, que ela é, que eu falei pra vocês que ela é bem sanguínea. Uma vez ela estava lendo uma biografia de George Miller, não sei se vocês conhecem. Conhece? E ela tinha lido, eu acho que, sei lá, 50 páginas, 30 páginas do livro. Ela mal tinha começado a ler. Ela me contou aquilo de um jeito que eu fiquei assim, gente, eu preciso ler esse livro. Eu preciso ler esse livro. Eu li o livro do início ao fim, não sei onde é que ela encontrou uma história tão legal. Porque para mim eu não tinha aquela história. Eu não achei um negócio empolgante do jeito que ela me contou, sabe? Não, é sério, e não foi só isso que ela me contou, teve outras coisas, de outros livros que ela me contava, que eu falava, não, gente, eu preciso ler esse livro, e eu ia ler o livro, né? E ela nunca nem terminou o livro. Mas eu li o livro até o fim umas 2 vezes, eu não achei aquilo, nunca achei. Parava na página 50, e isso é uma coisa, porque, de novo, o sanguíneo, ele é 50 metros rasos, então ele vai com a energia e morreu. Aí ele encontra um outro livro, aí vai com a energia e morreu. Só que nesses 50 metros, 100 metros rasos que ele está fazendo, aquilo é tão intenso que parece que foi, né, uma coisa extraordinária, e ela sai conversando, falando com todo mundo, e todo mundo se empolga, compra, vai ler o livro, não vai encontrar a mesma coisa. Não vou encontrar aquela narrativa, entendeu? Porque ele conta aquilo com um entusiasmo, uma vivacidade, ele dá vida para as coisas, assim, sabe? Por isso que eles são super comunicativos, eles conseguem contar um negócio, assim, diz que, quando eu conto, por exemplo, se você sai para viajar com um sanguíneo, né? E aí acontece uma coisa aí na viagem, e ele vem contar essa história, ele conta o negócio de um jeito que você que estava junto, você olha e fala, eu não estava quando aconteceu isso, eu não me lembro disso tudo. É sério? Mas eu não vi essa parte, sabe? Assim, você fica, mas eu estava ou não estava quando isso aconteceu? Né? Você fica naquela dúvida, assim, será? Se você for viajar com um sanguíneo, assim, acontece alguma coisa no meio da viagem, ela conta aquilo, né? Eles contam. Eles contam aquilo, sabe, com muita emoção, tem detalhes. Não é uma narrativa, é um negócio com detalhes, com a voz, o jeito de contar, e o corpo mexe junto, sabe? Tem todo um negócio, assim. Existem muitos adjetivos, superlativos. Isso, porque, assim, ó, o sanguíneo, ele não tem só o dom da fala, ele tem o dom da frase. Ele consegue compor um negócio para falar. Ele sabe usar as palavras, sabe? Assim, sabe botar um negócio e tal, de um jeito que nenhum outro temperamento consegue. O melancólico até consegue, assim, escrever, mas ele não é só escrever, ele fala de um jeito, assim, sabe? Também se diz que, por exemplo, se você tiver os 4 temperamentos reunidos, né, e cada um quebrar a perna, o colérico vai dizer, que isso? Quem é que quebrou a perna? Ninguém quebrou a perna aqui, gente. Tem uma outra aqui ainda, ó, e eu posso fazer tudo com uma perna só, e ninguém vai segurar o colérico, porque ele vai com uma perna só. E se quebrou as duas, não ele vai problema, com as mãos, né? Se arrasta. Aí se você pegar lá o melancólico e ele quebrou a perna, acabou o mundo. Como é que ele vai fazer as coisas com a perna quebrada? Não dá para fazer, gente. Vai chorar, vai se lamentar, vai resmungar, reclamar. O fleumático, ele quebrou a perna e vai dizer, que bom, não preciso trabalhar, posso ficar em casa, estou com a perna quebrada. Tranquilo. Não precisa acontecer coisa melhor. Suave. O sanguíneo vai dizer, gente, vocês sabem da última? Eu quebrei a perna! Vocês têm que vir aqui assinar o meu gesso! Entendeu? E aí eu vou salvar ele, vai contar todos os detalhes de como foi que ele quebrou a perna. Que é uma festa ter quebrado a perna. É uma novidade, entendeu? Esse é o sanguíneo. Mas não é assim, gente? Vocês que convivem com as pessoas, não é bem assim? Não é verdade? Tá? Sim, vamos lá. Ele é muito otimista. Para o sanguíneo sempre tudo vai dar certo. Vai dar certo. Ele é o contrário do melancólico. Dizem que o sanguíneo é o contrário do melancólico. Porque o melancólico, ele é pessimista. Ele sempre acha que tem alguma coisa que não vai, sabe? Assim, o plano é bom, mas tem uma coisa que não tá bom ainda.
Não vai dar certo. O legal do sanguíneo é que ele é otimista. Sempre vai dar certo, vai dar certo. Ele nunca vê nada dar errado, porque já desistiu antes, né? Já foi para uma outra antes, né? Então sempre vai dar certo. Mas todo melancólico precisa de um sanguíneo na sua vida. Nem sempre o sanguíneo acha que vai dar certo, mas o poder de convencimento dele convence a Isso. Sim, não, eu não posso desistir, tem que ir lá, vai dar certo. Então, vai dar certo, sempre vai dar certo, tá? Ele é muito impulsivo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, as coisas acontecem, vamos lá! É aquela coisa momentânea do impulso. Tanto para fazer uma coisa boa, quanto fazer uma coisa ruim. Ele é desinibido. São ótimos atores. Você pode colocar ele para fazer um teatro e ele representa super bem, porque ele é muito desinibido. Não significa que ele não possa ser tímido. Eventualmente, ele pode ser tímido. Mas ele, mesmo assim, ele é uma pessoa desinibida. Muito curioso. Ele quer saber das coisas, ele gosta de novidade. A novidade é importante, então a curiosidade ela faz parte, tá? Ele também é bem despreocupado. Não vai dar certo, então, vai dar certo, vamos lá, vai dar certo. A gente vê no caminho, depois sai uma coisa para resolver. Né? Pegou todas as coisas. Vocês já viram mala? A mala do melancólico, gente, ela tá tudo dobradinho, certinho, tá por cor, toda organizada, bem perfeitinho. A mala do sanguíneo, quando você vai abrir, você tem que dar um passinho para trás, quando você abrir, vai pular os negócios assim para fora, né? E na hora de fechar, tem que sentar em cima para fazer o zíper passar. Porque ele é meio despreocupado, você não tá muito aí, isso aqui, não tá muito para essas coisas, assim. Deixa a vida me levar, essa é a história. Vamos lá, conforme a coisa for andando. Ele tem grande dificuldade em seguir detalhadamente instruções. Como o sanguíneo é muito inteligente, isso é uma coisa que se fala, que o sanguíneo, ele é muito inteligente. Ele pega as informações já logo no início, enquanto os outros ainda estão prestando atenção e ele já acha que ele entendeu tudo. E aí ele para e ele vai fazer. Então, só que ele não pegou a informação até o final, e aí ele não consegue chegar no final, porque faltou informação. Então, isso é muito comum acontecer com o sanguíneo, porque ele é impaciente, ele não tem paciência. Sabe assim, não, eu já entendi. Não, pode deixar, eu já entendi. Pode deixar que eu faço. Fio preto com fio preto, vermelho com vermelho. Não, vamos lá, vamos fazer isso aí. Vai dar certo. Sou otimista, vai dar certo. E aí junta, entendeu? Junta aqui o despreocupado com o otimista, com a falta de paciência, com a inteligência, aquela coisa de pegar as coisas muito rapidamente, mas também esquecer muito rapidamente. Assim como ele pega rapidamente, aquilo sai para entrar coisa nova. Então, está sempre entrando coisa nova e saindo coisa velha. Tá? É verdade? Aí você disse que era o Léo tentando fechar a mala dela agora, assim, para cima da mala. Literalmente. Eu tive que fazer isso mesmo, sentar em cima da mala, dar um jeitinho, colocar, cutucar para fechar, porque ela simplesmente foi jogando lá dentro. Aí depois ela jogou tudo lá dentro e disse, pai, não vai fechar essa mala. Eu disse, sério? Aí tirou tudo de novo. Aí eu disse, agora vamos tentar arrumar. Não, eu sei, colocou tudo de novo lá, não fechou a mala, tira tudo de novo, aí coloca, aí dá uma socada, aí fechou. Mas é coisa assim, ele não tem paciência, né? Até começa, aí assim, as primeiras roupas da mala estão, o resto tá meio assim. Como foi? A gente viajou, daí a gente estava num lugar e a gente ia para outro, era 4 horas de distância. Daí, 3 dias antes da gente trocar de lugar, eu deixei a minha mala e disse, pronto, aí na hora de ir embora, eu ponto que precisa para aqui. E da foto, a mamãe é louca, só a mãe é louca. Chegamos no outro destino, 2 dias antes da gente voltar para o Brasil, ele. Esqueci o lá, 4 horas. Com a chave do carro, estava em Porto Alegre, com dinheiro. Bem isso. Eles são muito esquecidos. Eles são muito esquecidos e eles fazem. Esqueci. Todo sanguíneo faz. É um negócio impressionante. Mas é. Eles também são egoístas, porque eles pensam muito nas coisas para eles, assim, não é por maldade, mas assim, gente, aí eu diria todo mundo é egoísta, né? Só que o deles a gente percebe, tá?
Eles são muito indisciplinados. Muito indisciplinados. O que o colérico é de disciplinado, o sanguíneo é de indisciplinado. Não, eu vou na academia, ele se matricula. Aí ele vai talvez um dia ou dois, depois ele já não... esqueceu, não tô com vontade, tô com preguiça. Achou uma outra coisa pra Achou fazer. outra coisa pra fazer. Já enjoei disso aqui, tô sem paciência, né? Que livro legal, vamos ler esse livro. Não, essa história tá chata, eu não quero mais. Não, eu quero esse livro. Aí começa, que legal, não sei o quê. Mas olha esse livro aqui, eu também quero esse. Sabe assim? Então ele vai, ver se quanto ele é indisciplinado, ele não começa e termina uma coisa. Ele começa 1000 coisas ao mesmo tempo, tá? Ele é muito generoso, que eu falei antes, né, de dar as coisas assim, mas ele também é muito inseguro. É muito importante a opinião dos outros, que os outros pensam dele, no geral. Não é que todo sanguíneo é assim, mas a maioria é muito preocupado. Então ele é muito preocupado em agradar os outros, né, ver o outro bem, mas também saber o que o outro pensa dele. Ele é muito compassivo e muito compreensivo. Ele sente muito o que o outro sente. Ele tem, como ele pega a coisa no ar, que eu falei que ele é do ar, então tanto ele pega a informação no ar, como parece que ele pega o que o outro está sentindo ou vivendo no ar. Ele olha para a pessoa e ele sabe se ela está bem, se ela está mal, se ela... Sabe assim, é uma coisa impressionante que eles conseguem pegar isso, mas ele também é muito inconstante. Ele não consegue manter uma constância na vida dele, por causa de várias coisas que a gente falou até agora, né? Ele é muito medroso. Se você deixar, dá tempo para ele pensar, ele fica com medo. Por isso que ele é assim, do momento. No momento ele vai, no momento ele faz, no impulso ele age. Se você der tempo, ele tem medo. Então, por causa disso, muitas vezes eles têm problema de ansiedade, eles podem desenvolver síndrome do pânico. É justamente esse temperamento. É ele e o melancólico que pensa demais. Porque o cérebro do sanguíneo, ele tem uma alta rotatividade. Ele está sempre pensando, ele está sempre funcionando para alguma coisa. Então, isso vai produzir esse tipo de reação nele, tá? E eles atraem as pessoas como se fossem um imã. Parece que eles nascem com um imã, as pessoas vão para eles. Eles não precisam procurar as pessoas. As pessoas que procuram os sanguíneos, tá? Eles são extremamente emotivos, muito, muito emotivos. As emoções, elas estão sempre muito alta, muito na superfície para um sanguíneo. E para um sanguíneo, os sentidos, sabe os 5 sentidos? Que é olfato, visão, audição, tato e paladar, elas têm também uma, como é que eu diria, São mais sensíveis, uma sensibilidade elas maior. são muito mais altas, tem muito mais impacto na vida deles. O sanguíneo tem tudo isso num impacto muito maior. Mais apurado. Tem muitas características aí do poder, né? Tem umas que não, sim. Realmente, né? A minha mente, ela não para de pensar nunca. É. Pensando. E uma das coisas, agora, ouvindo vocês, né? Me expondo, uma das coisas que acontece muito é Deus falar, me acordar de madrugada com palavra que ele quer falar. Porque eu acho que ele tem que durante o dia não vai entender. Então, durante o dia, eu busco a palavra, eu leio, eu oro, mas eu acho que muitas coisas elas se perdem. Eu faço mais ou menos umas 10 coisas ao mesmo tempo. Né? Então, eu vou lá, pego meu devocional, mas aí eu lembrei que eu tenho que responder aquilo. Isso. Outra coisa que eu saio do devocional na mão da verdade é que entender aqui. Aí uma hora eu vou fechar com dizendo, acabou, mas tudo que o Senhor quer conversar comigo mais de perto, ele na parte de madrugada eu converso. E assim, eu digo para ele, eu não vou lembrar, ele fala para mim, não vai lembrar. Aí no outro dia, quando eu abro meu olho, eu lembro a palavra que ele deu. Olha que Vê como Deus trabalha de acordo com cada um. Então, realmente, isso que vocês estão colocando é tão verdadeiro, que a minha mente, o do lado fala, eu queria saber o que está pensando. Eu falo, quando? De agora? 2 minutos atrás? Exatamente. A minha mente, ela não para. Mas eu não canso por isso. É natural. Sim.
É conversar com o sanguíneo é exatamente isso. Você começa conversando com ele aqui, daqui a pouco, né, passou alguém, ele viu uma coisa, ele muda de assunto contigo, daí você falou uma palavra, deu um clique na mente dele, ele já troca de assunto contigo, e quando você termina de você dar tchau para ele, você já falar não sei quantos assuntos no meio. Não entendi nada. É. Uhum. Resumir aqui assim. Gente, nós vamos atrasar um pouquinho porque a gente começou atrasado, tudo bem? Tá. Então, eles também são, por causa dessa questão das emoções, né? Está tudo muito à flor da pele. Geralmente eles têm o ponto fraco deles são a questão dos sentidos. Então, o ponto fraco de um sanguíneo é alguma coisa dos 5 sentidos. Aquilo que eles veem causa muito impacto neles. Para bem ou para mal. Para bem ou para mal, né? Tanto para pecar quanto não. Paladar, eles geralmente gostam muito de comer. A tendência dos sanguíneos deles seria um pouquinho acima do peso. E o que eles ouvem também traz, me lembro que a Raíssa ela tinha muito problema na escola com um livro de ciências e biologia, porque quando vinha aquelas imagens de inseto, célula e não sei o quê, eu me lembro que um dia estudando para a prova, ela dobrou a folha do livro em cima da imagem. E teve uma página que ela pediu para mim ler para ela, porque ela não conseguia olhar a imagem, aquilo fazia mal para ela, por causa do visual. Tá? Então, assim, você vê que realmente essas coisas relacionadas com os 5 sentidos... O touch também, né? E tocar, né? Quando daquilo que toca, se você pegar a pele de um animal, você vê uma pessoa que está com problema de pele, esse negócio causa, assim, muita... tocar nas coisas, tal, eles têm um pouco de problema com isso, né? Não todos, obviamente, mas a grande maioria tem esse problema com isso. E, no caso, assim, os sanguíneos são os que mais adulteram, são os que mais traem, porque é o que vê, e daí naquilo não sai, causa impacto, que ouviu, sabe? Que ouve. O ambiente molda muito o comportamento do sanguíneo. Então, aquela frase, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, se aplica a um sanguíneo, porque ele acaba sendo influenciável, o ambiente que ele está vai mover, porque como ele é do momento, ele é do impulso, ele é da reação e reação, o ambiente é que vai provocar tudo aquilo nele. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eles se ofendem com muita facilidade, eles são muito sensíveis, mas eles também se recompõem muito rápido. Eles se ofenderam com aquilo que você falou, nossa, a Raíssa lá em casa, saiu a palavra torta, o tom de voz errado, que né, pegou a audição aqui, ó, saiu o tom de voz errado, ela pegou, ela se chateou, ela vai embora pro quarto e fecha a porta. Eu sei que ela se chateou. Mas daí uns minutos ela tá de volta, como se não tivesse acontecido nada. Né? Na maioria das vezes, sim. Tem grande dificuldade, tá? Isso eu já falei, eles são intensos e dinâmicos, tudo neles é com intensidade, inclusive as emoções, os sentidos, os sentimentos, tudo tem uma intensidade maior do que tem nos outros, tá? Até parece porque eles vivem o momento, o sanguíneo é feito para viver o momento, então ele vive a vida com intensidade, ele vive a situação, aquele momento, aquela realidade, uma intensidade que os outros não estão vivendo. Porque o sanguíneo, o colérico está pensando no futuro, no resultado que isso aqui vai dar. O melancólico, ele está desconfiado. O fleumático está apático. Mas quem vive o negócio é o sanguíneo. E até essa coisa dos sentidos, né? Como afeta fisicamente o sanguíneo, o sentido, não só emocionalmente, né? Aquela testemunho de um altar aqui, eu não estava ministrando e eu não conseguia ser tocada. Não conseguia. E eu cantando, eu não conseguia. Que chateira, né? Uhum. E quando eu vi que eu estava ministrando, não estava sentado comigo. Aí vocês falam assim, tá quietinho. Aí não fica quietinho. Quando escuta, aí começa a se comover, se comover, aí começa uma coisa. Quando se deixa usar os outros sentidos. O físico sente também, sabe? Isso, exatamente. Reflete muito no corpo. Por isso que é o temperamento que tem mais facilidade para pecar. Porque os sentidos afetam o corpo, né? Afetam mais fortemente, mais diretamente do que nos outros temperamentos. E aí ele também
têm menos resistência, menos força para resistir a isso, tá? Porque a força de vontade dele não é tão forte, então ele acaba caindo mais facilmente. Possuem pouca habilidade analítica de si mesmos, não conseguem se analisar, conseguem analisar os outros. São ótimos para analisar os outros, olhar para você e dizer, né, eu acho que hoje você não está tão bem, né? Aconteceu alguma coisa, eu vi que você, ouvi pela tua voz, né? Eu vi que parece que o teu rosto não está tão assim iluminado, tá? Eles conseguem fazer isso muito bem com os outros. O jeito que você sentou, né, com a cabeça meio inclinada, consegue ver esses detalhes que... Aí aparece lá a psicóloga no trabalho e fala assim, descreva quem você é. O que é para mim escrever que eu gosto de pizza? Né? Assim, quando é para falar de si mesmo, é uma dificuldade tremenda, eles não conseguem se analisar, tá? Por quê? Porque eles são voltados para fora, porque eles não gostam de silêncio, porque o silêncio faz o quê? Faz você se ouvir. E como eles não gostam de silêncio, eles não conseguem se ouvir. O problema nunca é eles, né? Sim, porque eles não conseguem se analisar, eles não conseguem fazer um autoexame. Eles conseguem, mas é muito difícil para eles. É muito, exige muito. É tu que tá me estressando? Não é, igreja? É você que tá me estressando. Mas eu sou tão legal. Eu sou a pessoa mais legal do mundo. Eu ouço tanto essa frase, mas eu sou tão legal. E eu já tô assim, exausta. A pessoa me suga, sabe? Assim, mas eu sou tão legal. Né? Mas porque eles têm essa dificuldade, essa coisa da introspecção, de virar para dentro, para eles é difícil, entende? É muito difícil, porque eles são naturalmente para fora, eles são o contrário do melancólico. Então, o melancólico você tem que puxar ele para fora, e o sanguíneo você tem que tentar dar uma empurradinha para dentro, para ele se ouvir, sabe? Então, é bem complicado. E, gente, é muito difícil não amar o sanguíneo. Com esse jeito todo que ele tem, né? Para você não gostar de sanguíneo, é complicado, tá? Eles são bons vendedores, bons oradores, ótimos atores, eles podem se tornar ótimos líderes, podem ser bons diplomatas por causa do jeito deles, eles podem ser bons advogados, porque eles podem pegar na lei o que eles querem, transformar aquilo numa história, você não faz ideia. A única coisa que ele não vai ter, ele vai ter muita dificuldade é ser espião. Porque não é discreto, é barulhento, então trabalhar no serviço secreto. Né? Não funciona. Não funciona. Só se porque tu vai esquecer também que ele não pode contar que ele é espião, tá? É o temperamento que gosta da novidade, mas não gosta de dificuldade. Ficou difícil, já não quero mais. Chama lá, não vou fazer isso aqui. O negócio ficou lá, entendeu? Era a coisa que mais queria. Mas, assim, se tu não ajudar ele a montar, não vai montar nunca. Sabe quebra-cabeça, coisas desse tipo assim, né? Não, vai ficar lá pela metade. Lembra que eu falei que ele não tem só o dom da palavra, mas tem o dom da frase? Você sabe alguém que ninguém percebe, mas que do meu ponto de vista era sanguíneo? É Davi. Quem vocês acham que ia assim chegar meio louco, sem ter nem idade para exército, e ia querer dizer, não, pode deixar esse gigante aí comigo? Que nem tem tempo para... Porque se pensasse, você ia ficar com medo. Porque todo mundo que estava lá, acampado no exército, que já tinha idade para exército, né, que provavelmente tinha alguns sanguíneos lá também, eles ficaram com medo porque eles tiveram tempo para pensar. Mas o Davi chegou, né, com, sei lá, uns 16 anos, 17. Não. O que ele pensa que ele é? Imagina, né? Se você vai conversar com o sanguíneo ele vai estar lá, aí vamos pegar o exemplo de Davi, né, que quando matou lá o gigante, o pessoal chega pro povo que está ali no acampamento, diz, rapaz, olha o tamanho daquele gigante, rapaz, ele vai massacrar, vai pisar na gente, vai matar, ele vai destruir, vai destroçar. Aí chega o Davi, ouve tudo isso aí, olha, ele diz, gente, olha só que gigante. Cara, é difícil de errar uma pedra nesse cara. Ele é otimista, ele vai dizer, não, eu tenho relação com Deus, como é que vocês acham que... Olha o tamanho do cara, quem é que vai errar? Uma pedrinha aqui, ó, pá, acerta ali. Ele é otimista, ele vai viver um momento. Tanto é que ele chega no acampamento, ele já conversa com todo mundo. Ele causou no acampamento, os irmãos dele chamam ele para dar uma bronca, ele chegou causando. Ele sai conversando, se você ler o texto, diz que ele sai de grupo em grupo, conversando com a galera toda.
Exato. O que eu vou ganhar nisso aí? Tá, beleza. Então, manda, vamos lá. E ele não esperou uma semana, 40 No dias. mesmo dia. No mesmo dia. Já Botou aquela armadura lá, não, esse aqui não dá, não consigo me mexer, o que eu quero tira isso aqui, vamos embora. Vamos lá, cadê as pedras? Pegou as pedras, vamos lá, bum, acertou o cara. E ainda ele vai lá e ainda corta a cabeça do cara com a espada dele mesmo, cara, quer dizer, do tipo assim, vamos fazer tudo até o final, vamos acabar isso aqui hoje, já vamos para a festa, vamos para... Lá no acampamento depois. É isso que ele queria. Entendeu? Então, assim, ele olha, porque ele, como ele é otimista, qual é a frase que ele diz? Quem ele pensa que é para desafiar o exército de Deus? Entendeu? Então ele vai. E outra coisa, quem conseguiu escrever salmo que nem ele? Quem consegue colocar em palavras o que ele está sentindo, vivendo, pensando? Quem consegue colocar em palavras isso? É quem tem um dom da Quem palavra. tem o dom da palavra ou da frase? Quem consegue pegar Deus e trazer o ser de Deus o máximo possível, né? Que o ser humano consegue trazer isso em palavras, que é o que ele faz nos salmos. Tem um salmo que ele fala assim, que ele está inclusive numa caverna, sozinho, que ele está fugindo de Saul. Eu não lembro qual salmo que é agora, eu até posso procurar. Que ele fala assim, Deus, eu estou gritando aqui, o Senhor está me ouvindo? E ele escreve, eu estou gritando. Imagina um cara fugindo, escreve pra caramba, né? Foi numa caverna gritar. Ele entrou na caverna, tava um silêncio. Ele olhou assim, não, vou gritar aqui, para. Tá muito quieto isso aqui. Eu só não entendi como é que ele conseguiu arrancar um pedacinho da capa de saúde dele. Até hoje, É que ele conseguiu fazer em silêncio, né? Ou o Saul estava muito concentrado na produção, né? Sei lá. Né? Que naquele momento ele tinha que ser quietinho, né? Ele conseguiu, né? Porque aí é uma questão de vida ou morte, assim. Mas, assim, para mim, Davi era um sanguíneo colérico. Mas ele primeiro é um sanguíneo e aí ele tem umas atitudes de colérico. Tanto que qual é o pecado de Davi? Ele viu uma mulher bonita tomando banho. E no mesmo dia ele pegou a mulher bonita. Então, assim, essa coisa, assim, dos sentidos que impacta muito ele. E quando você lê os salmos dele, não tem um temperamento que consegue colocar em palavras o que ele coloca. Não tem ninguém. Tem os salmos de Asaf, dos coraitas, ninguém escreve como ele. Então, assim, você vê que realmente o sanguíneo ele consegue colocar em palavras coisas que nenhum outro temperamento consegue. O melancólico até pode tentar fazer uma poesia, tal, escrever, mas ele não tem a mesma capacidade, tá? Então, do meu ponto de vista, sim, ele é um bom sanguíneo por tudo que ele fala e como ele se expressa diante de Deus e como ele é sincero diante de Deus e como ele não tem vergonha e como ele é desinibido de ficar dançando na frente de todo mundo, depois a mulher dele dá uma bronca nele, sabe, assim. Então, tudo isso para mim são características de um sanguíneo. Né? Não, eu quero fazer isso, vou fazer isso aqui. Depois vai lá e chora quando o filho morre. Chora. E dança. É o temperamento que mais chora. Ele chora tanto quanto ele ri. Assim, o melancólico também chora bastante, mas o sanguíneo tem muita facilidade. E eles se emociona com as coisas, né? Assim, logo ele toma uma decisão já assim, na emoção, tal. Então, é um temperamento muito empático, é um temperamento altamente influenciável. Então, quem tem filho que é sanguíneo tem que cuidar onde põe essa criança para estudar, quem são os amigos, os colegas, porque acaba pegando muita coisa, né? E ele sabe, que nem a gente falou, embelezar uma história, né? Contar uma história que aconteceu na vida real, contar a história de um livro, coisa assim. Sabe embelezar. Tem uma imaginação muito fértil, tá? Deixa eu ver o que mais. Já falou. Uhum. Sente muito, esquece rápido. Não tem muita profundidade nos seus pensamentos, porque ele precisa falar. E como ele fica toda hora pensando um pouco aqui, um pouco ali, ouvindo uma coisa aqui, ouvindo uma coisa ali, ou ele acha que já entendeu, né, antes mesmo de ter ido até o final, acaba não tendo muita profundidade. Aprecia a vida em cada detalhe. Tá. E ele acaba sendo uma pessoa muito sedutora, porque ele atrai muitas pessoas. A gente
se apaixona por um sanguíneo, sabe? Então, assim, ele tem uma magia, uma coisa, uma sedução em volta deles. Então, ele precisa tomar um pouco de cuidado com isso também. E o nosso personagem, que não é Davi, tá? O nosso personagem que não é Davi, porque ele se camufla bastante com o colérico, é Pedro, né? O discípulo. Por que Pedro? Quando a gente lê os evangelhos, sempre está escrito, e Pedro falou, e disse Pedro. E Pedro falou, e disse Pedro. E parece que é o único que fala, né? São 12 apóstolos e não sei quantos discípulos mais, que uma hora Jesus tem 70, que ele envia de 2 em 2, mais não sei quantos seguidores. Mas, se você somar o que os outros falaram, ainda assim, somando os outros, Pedro falou mais. Então, Pedro é o camarada que fala muito, muito. E ele é, assim, tão sincero e sem noção, que ele foi o único que repreendeu Jesus. Quando Jesus fala assim, não, porque agora está chegando a hora da minha morte. Ele, não, para com isso, né? Como assim você vai morrer? Tá louco? Vira essa boca pra lá, tá louco? Não vai morrer coisa nenhuma. Né? Então, assim, ele tem a ousadia de chegar para Jesus e dizer, não, você não vai fazer uma coisa dessa. Os outros 11 estão fazendo assim, já vai o Pedro de novo, ó. Né? Ao mesmo tempo que ele é o único que leva a bronca de Jesus, quando Jesus olha para ele e fala, arreda-te de mim, Satanás. Né? O tio Pedro já está passando do ponto, está deixando aí ser influenciado, né? Para com isso, está me tentando. E, né, sabe aquela história que Jesus sobe para o Monte da Transfiguração, leva Pedro, Tiago e João. Aí aparece Elias, Moisés, eles estão lá conversando. Aí dá um silêncio. Daí o que acontece? Alguém tem que quebrar o silêncio. Quem vai quebrar o silêncio? Aí Pedro fala, Senhor, vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor. Aí tem que vir uma voz do céu para dizer, ouça, meu filho. Eu fiquei imaginando o Elias e o Moisés olhando assim, tenda? Que? Onde é que façamos uma tenda para vocês? Aí tem que vir uma voz do céu para dizer, ouça. Né? Ele precisa falar, porque ele pensa enquanto fala, tá? Para um sanguíneo, gente, até pode faltar ideias, mas nunca faltarão palavras. É poético para dizer outra coisa. Nunca faltarão palavras. Pode até faltar ideias do que fazer, que nem eu falei, né, que eu dando com a Raíssa, ela não sabe o que falar, mas ela fala o tempo todo, que ela não sabe o que falar. Na pregação é bom também o sanguíneo, né? Porque ele vai falar um monte de coisas, não tem nada a ver conexão com coisa alguma, mas ele está falando. Ele consegue falar, então ele ocupa o tempo, né? Sabe aquela tempestade que acontece, eles estão no barco e Jesus vem andando sobre as águas. Quem foi o único que foi andar sobre as águas? Pedro. Pedro olhou assim, olhou a situação, olhou e falou, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir. Assim, gente, eu não faria uma coisa dessa, como é que eu vou saber que é ele mesmo? Pode ser alguém se disfarçando. E aí ele foi. E quando é que ele afunda? Quando? Fica em silêncio. Quando ele para de olhar para Jesus, ele começa a prestar atenção, porque o sanguíneo, assim, ele não olha para uma coisa só, ele não consegue focar. Ele presta atenção em tudo que está acontecendo. E quando ele começa a prestar atenção que ele está andando em cima da água, que ele cai na real, aí ele começa a afundar. Porque o sanguíneo tem essa dificuldade de concentração. Por isso que ele é um falso TDAH, entendeu? Nesse aspecto, assim. Aí Jesus tem que dar a mão e puxar ele, porque ele realmente está afundando. Então, os sanguíneos, por natureza, eles agem, eles não pensam, eles pensam depois. O que aconteceu aqui? Manda eu ir. Vem, então foi. Aí quando ele pensou, estou andando em cima da água, que não sei o que e tal, afundou. Por causa do impulso, eles são muito impulsivos, né? Sabe aquela história, depois que Jesus já ressuscitou, que eles não tinham encontrado com ele, mas eles voltam para Galileia, daí eles vão pescar, estão tudo pelado lá no barco, né, pescando. Aí eles olham para a praia, tem uma figura na praia, são uns peixinhos. E aí alguém olha e fala, é o mestre. E aí Jesus fala, joga a rede para o outro lado. Aí eles jogam aquele barco assim, quase afundando de peixe. Aí eles olham e falam,
É ele, é Jesus. O que acontece? Pedro se joga na água, do jeito que ele tá, vai nadando até a praia e deixa o pessoal com os peixes lá, ó. Que afundem, morram. Eu vou... Se virem. Tô nem aí pra vocês com peixe. Claro, depois ele vai ajudar. Depois né? se Depois arrepende. ele lembra, opa, esqueci, o pessoal tá andando lá com tanto peixe, né? Aí ele dá uma ajudinha. Mas é o impulso do sanguíneo é esse, entendeu? Tem um negócio aqui, vamos lá. Né? Você, Jesus, tá lá, eu vou pular na água, eu vou nadar até lá e tal. Aí depois ele lembra, os caras ficaram lá com vários chutes, né? Devia ter ajudado. Mas é tipicamente sanguíneo, tá? Mas ele, sabe aquilo que eu falei, que ele percebe nos outros as coisas, que ele vê o que está acontecendo no ambiente? Quando Jesus pergunta assim, quando alguém vem e diz, Senhor, uns dizem que tu é João, uns dizem que tu é Elias, aí Jesus pergunta assim, mas quem vocês acham que eu sou? Quem é que responde? E o que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque ele percebe nos outros. Ele vê, ele não se vê, mas ele vê para fora. E ele vê a verdade, ele vê bem, ele sabe discernir as coisas, tá? Também tem uma outra história de quando Jesus começa a falar que todos aqueles que o seguirem, que está em João, no capítulo 6, ele começa a falar que vão sofrer, vão ser perseguidos e tudo mais, assim, e muitos discípulos começam a abandoná-lo. E aí ele olha para os 12 e pergunta, vocês também vão me deixar? Quem que responde? Pedro. E o que Pedro responde? A quem iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Para ver como ele tem essa percepção, ele tem discernimento. O sanguíneo tem muito discernimento. A gente acha que ele é meio bobão, porque ele é meio disciplinado, porque ele é impulsivo. E às vezes as pessoas não dão assim, acham que ele é irresponsável, mas ele não é, ele tem muito discernimento. Ele tem uma percepção muito boa para fora. A negação. E a história da negação, né? Que ele fala, não vai acontecer nada contigo. Ele fala, não, mas vai. Não, se for morrer, eu também vou morrer. Eu vou junto. Não, primeiro começa com lava-pés, né? Nessa história do lava-pés, que Jesus chega com a bacia para lavar o pé, porque ninguém foi lá lavar o pé, os outros que iam lavar o pé não foram, ele foi. Aí chega assim, ele fala, porque ele tem percepção, ele tem noção. Ele fala, o senhor não pode lavar o meu pé, porque eu deveria lavar o teu, entende? Ele tem essa informação. Não, aí Jesus disse, não, mas eu preciso lavar os pés, tá? Senão não vai ter parte comigo. Ele fala, não. Então tá. Então, lava o pé, a cabeça, o lava braço, tudo, lava então, tudo. já passo geral aqui. Então, tá, Pedro, calma, Pedro. Não, eu quero muito, então assim, né, o pé, pô, vamos fazer tudo. Eu quero ter mais. Assim, aquela coisa, né? E aí Jesus vai falar que vai morrer. Ele fala, não, eu vou morrer junto com o senhor, tal. Aí eles vão lá para o Monte das Oliveiras. Aí Jesus pergunta, vocês têm espada aí? A gente tem duas. Não, duas tá bom. Quem é que tinha uma espada? Pedro. Quem é que cortou a orelha? Mas porque quem é que era ruim de mira porque não praticava, porque era indisciplinado e só acertou a orelha? Pedro. Quem é que cortou a orelha antes de Jesus mandar? Antes de ter a ordem? Né? Então, assim, dá para ver que eles são assim, de agir. Eles não pensam, eles agem antes de pensar. Aí Jesus fala assim, olha Pedro, você não vai morrer comigo não, porque antes que o galo cante 2, vai me negar? 3. Vai falar mais do que o galo canta. Não, antes do galo cantar a terceira vez, tu vai me negar 3 vezes. Ou seja, o galo canta só 2, enquanto ele negou 3. Entendeu? Quando o galo canta a terceira vez, ele já tinha negado. Quer dizer, ele fala mais do que o galo cantou. Ele foi até na frente do galo, o galo estava atrasado. E aqui dá para ver perfeitamente como o ambiente influenciou as respostas dele. Porque em cada ambiente que ele nega 3 vezes, em ambientes diferentes dentro do pátio. Uma hora ele está com o pessoal numa fogueira, outra hora ele está em um outro lugar. A serva. Com as servas, que ela vem, né, para inquirir ele. Então, dependendo do ambiente, ele vai dando a resposta. Por isso que eu falei que eles são influenciados não só por pessoas, mas também pelo ambiente onde eles estão. Aquilo promove atitudes no sanguíneo, rapidamente, assim.
tá? Por isso que a gente acha que eles são irresponsáveis. Mas é a questão da influência. É muito fácil acontecer isso com ele, né? Depois disso tudo, Jesus ressuscita, tem a história da praia, que ele esquece o pessoal lá dos peixes e tudo mais. Mas quando eles estão esperando em Jerusalém, que Jesus fala, fiquem em Jerusalém até que do alto desça o Espírito Santo e tal. Aí eles estão reunidos lá. Quem é que percebe que está faltando um discípulo que precisa escolher? Pedro. Pedro, gente, é o aqui, cara ó. que percebeu, a gente precisa escolher mais alguém. E tem que escolher alguém, e ele dá as características. Escolher alguém que esteja conosco desde o princípio. Então, ele sabe das coisas. Ele assume a liderança e daí eles vão escolher. Atos capítulo 2, começa lá, Pentecostes e tudo mais, aí vem o Espírito, e aí chega um momento que tem que começar a explicar a situação que está acontecendo, levanta Pedro, porque Quem é o que faz a Pedro... pregação no Pentecostes? Pedro. Pedro. Né? Quantas pessoas tinham lá? Muitas. Tinha mais do que os 12. Mas quem é que fala? Pedro. Depois disso, quando eles estão um dia passando lá, tem um paralítico pedindo lá uma esmola, tá Pedro e João, e aí ele fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Quem é que é usado para fazer um milagre? Para dizer que tem poder de fazer um milagre, que acredita nisso, é um sanguíneo, né? Aí esse sanguíneo, que ele é muito, né, daquele jeito, ele faz uma pregação e 5 mil pessoas se convertem, tipo, assim. Claro, a gente está falando questões aqui, né, a gente entende que o Espírito Santo moveu tudo, mas tem que lembrar que Deus usou o sanguíneo para fazer isso, e não usou o melancólico, por exemplo. Porque o sanguíneo ele contagia quando ele fala, né? Ele consegue tocar o coração da outra pessoa. Então, é Pedro que é usado para fazer isso nesse início, tá? Quem é que ficou alegre porque sofreu por causa de Cristo depois que foi preso? Um sanguíneo. Gente, a gente sofreu por causa de Jesus. Quem é que teria esse tipo de reação? Só um sanguíneo, né? Porque os outros não iam ter esse tipo de reação. O colérico ia querer se vingar, o melancólico ia chorar, o filho nunca mais ia querer participar daquilo. Né? E o sanguíneo está feliz porque participou. Tá? Depois a gente vai ter aquela história de Cornélio, quando ele está na casa do Cornélio, e aí tem a visão do lençol, e, né? Por que aquela história é importante? Por que precisava de alguém assim? Porque foi ali que quebrou a barreira entre o judeu e o gentil. É a primeira vez que um judeu vai falar para um gentil sobre Jesus. Isso é anterior a Paulo. Então, quem é que teve essa ousadia de viver o momento e ir lá e fazer aquilo? Um sanguíneo. Tá? Deus deu aquela visão para ele no lençol, para que ele pudesse compreender visivelmente vendo. Isso. Muito bem colocado. Por causa dos sentidos, né? Ele tem que ver. Exato. Ele teve que ver e, entre aspas, teria que experimentar, porque tem paladar também envolvido nisso, né? Tem uma voz, tem todas as coisas, todos os elementos. Né? Se fosse um outro tipo de temperamento, talvez não precisava ter todo esse show, vamos assim dizer. Né? Sim. Sim, ia dar um medo. Porque ele enfrentou um grupo poderoso, né? Mas realmente ele vai por causa disso. Mas depois em Gálatas 2, Paulo vai dizer que num concílio lá que eles tiveram, ele teve que repreender Pedro, porque Pedro estava comendo com os gentios até chegarem os judeus, e aí ele não quis mais comer. Tá vendo como ele vai e vem? Ele muda conforme o ambiente, né? Isso é típico de um sanguíneo, assim, e ele não percebe, não faz por maldade. Ele vai só no momento, tá? E o camarada que não tinha paciência nem humildade, que é Pedro, ele vai escrever na carta dele, na 2 Pedro 3,15, ele vai escrever sobre nós devemos ser pacientes e humildes. É coisas bem opostas a um temperamento sanguíneo sem o controle do Espírito Santo. Um sanguíneo sem o Espírito Santo, ele não é paciente, ele não é humilde, ele não tem domínio próprio, uma série de coisas falta para ele precisa do Espírito Santo. Mas eu quero terminar com uma outra coisa que eu achei importantíssima, que é quando Jesus fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus escolhe justamente um sanguíneo, que a gente não ia dar essa tarefa para ele, porque ele é influenciável, porque ele é esquecido,
porque ele é Do momento. intempestivo, porque ele é do momento. Nós não daríamos essa tarefa para ele, né? A gente daria talvez para um colérico, para um fleumático que ia matar no peito também e tal. Mas Jesus dá para o sanguíneo e fala, é em cima de você que eu vou construir a minha igreja. E realmente é o que acontece, porque é ele que faz as primeiras pregações, é ele que quebra a barreira entre judeus e gentios, é ele que depois vai levar para muitos lugares, inclusive vai até Roma. E é interessante como Deus vai usar quem a gente acha que não é para aquela tarefa. Mas Deus sabe que é justamente essa pessoa que é para a tarefa, porque ele é a pessoa da fala, ele é a pessoa que ia contagiar os outros, ele é a pessoa que pela própria personalidade atrai as pessoas, que saberia como comunicar o que precisava ser comunicado. Mesmo que ele não ficasse com a igreja, mas ele começou e depois os outros iam manter, né? Então, um sanguíneo não pode ter um trabalho sozinho, ele precisa de mais pessoas por causa dessa instabilidade que ele tem naturalmente dentro dele. Ele até consegue manter por um tempo uma certa estabilidade, mas ela é bem custosa, porque não é uma coisa natural dele. Mas se ele tiver uma outra pessoa junto que é um pouco mais estável, eles conseguem ir juntos por mais tempo. Então, para fechar, bem-vindos aos sanguíneos, ao mundo que alegram o nosso mundo, que fazem festa, que comunicam, que trazem energia, que entusiasmam as pessoas. E que são o sorriso de Deus para a humanidade. Né? Então, era isso hoje. Depois a gente pode falar perguntas e tal, mas quem vai pode fazer. Vamos amar os sanguíneos também, gente! Como não amar um sanguíneo, né? Vamos orar e depois a gente abre para as perguntas. Senhor, nós queremos agradecer pelo dia de hoje, por esse estudo também, por poder entender um pouquinho mais sobre os sanguíneos, né? E com isso entender também cada temperamento, mas eu acho que isso vai nos ajudar a julgar menos as pessoas e a deixar mais o Senhor agir e a gente apontar menos quem dá para o quê, mas o Senhor escolhe cada um conforme o Senhor quer. O Senhor pode estar falando aqui conosco, o Senhor pode estar falando com a igreja também e abençoando-nos naquilo que nós estamos precisando, Pai, em nome de Jesus.